Sejam bem-vindos pelo último Mobile Suite ao Gando CG Brasil e hoje nós estamos com mais um vídeo trazendo gameplay para vocês e hoje nós iremos testar o Ramp, Verde Ramp. Um dos 4 decks que está topando aqui na minha cidade, então se por acaso você quiser testar algum outro deck, deixa aqui na listinha, no caso nos comentários, que com isso eu posso ir trocando e permeando algumas outras decks, algumas outras listas e assim, porque como eu já expliquei no outro vídeo, como não tem simuladores muito fortes para jogar contra outras pessoas, então eu quis fazer com algumas IA, com alguns decks que eu achar um tanto interessante, beleza? Então bora lá ver um pouco mais como funciona esse Ramp. Então, pessoal, eu tô aqui com um deck para vocês. Ele é um deck extremamente pesado, custo 8, custo 4, custo 6. Aí tem bastante deck. É um deck bem pesado, mas vocês vão ver mais ou menos como que ele funciona. Então, temos aqui um dos ases do deck, o Wing Gundam Zero, que bate em bloqueável e quando entra 3 aí em todo mundo de nível 5 ou menos. Como no caso, o seu deck funciona com uma curva um pouco mais alta, quando você chegar a esse ponto, você já está batendo em todo mundo, destruindo todo mundo, sem se preocupar muito com as suas próprias cartas. E também nós temos um outro que é o Wing Gundam Breach 5, que, como eu já expliquei, Breach, quando você causa o dano, se por acaso o dano for causado e gere a destruição de uma unidade, ele causa esse valor, no caso 5, na base do oponente. Se for base, toma 5 de dano. Se for no shield, você dá um tapa no shield. E no caso, você pode escolher uma unidade de nível 4 ou menos e targetar. Ou seja, você pode bater com ele num bicho de nível 4 ou menos também, caso estiver em pé. E o que faz esse piloto, essa unidade acontecer é o nosso grande Hiro Yui, que quando estiver linkado, ele dá mais um. Então, no caso, ele já é um 2-1, que quando ele estiver linkado no seu robôzão, que no caso é o nosso robôzão mesmo, ele vira um 3-2. Então, no caso, você percebe que aqui ele dá mais 3/2 para esse e ele dá mais 3/2 para esse. Então você percebe que vira um robô extremamente robusto e fazendo com que bata bloqueável. Então você pode já eliminando já as unidades que você achar que está te atrapalhando, que você quiser bater direto na vida, pode fazer isso também. E a mesma coisa aqui com o Breach 5, você nem precisa nem se preocupar tanto com o escudo da pessoa. Vai matando, vai eliminando e com isso vai causando o tapa na vida. Outros robozões que fazem diferença aqui no deck é o Gundam Deathsight. O Deathsight, quando ele é pareado, você coloca um resource virado. Então você tá dando uma rampada mais ainda. Mas Rafa, caramba, ele é um nível 6, eu vou rampar ele para quê? Pro 7, pro 8? É interessante porque se você consegue rampar no nível 6, o próximo nível já é o seu nível 8, já colocando então o nosso grandalhão. E é interessante porque ao fazer isso, você ainda dá First Strike. E se você colocar o piloto dele, que é o Dual Maxel, além disso, você já está garantindo que esse First Strike vai funcionar, dando então para ele o tapa, no caso, o rush, o ímpeto, bater já naquele turno. Então você coloca já o Dual Maxel, você já rampa, dá First Strike, bate no oponente, e como ele já vai ficar um robôzão já com um ataque mais forte, você garante então provavelmente o nocaute. Provavelmente o nocaute, não tomando dano de volta devido ao First Strike. E também um outro que é o Gundam Deathsight menorzinho com Reaper 1. Porque como nós temos uma curva muito alta, caso você não consiga rampar com certa facilidade, você ainda garante ter uns robôs iniciais para conseguir garantir minimamente. Quem é então esse tal Dual Max? O Dual Max é esse aqui, é o 1-2, que quando ele estiver linkado, não pode sofrer redução de AP. Sabe aquele Force Seeking que diminui em 3 o ataque seu? Então, você bate um pouco mais tranquilo. Claro, você pode fazer com que o oponente pode fazer com que aumente a força do próprio blocker ou da própria unidade ou causar dano com Close Combat. Só que é interessante porque aquele branco controle ele segura um pouco mais porque ele não pode ser reduzido o ataque dele. Então é bem forte, é bem interessante porque batendo aqui 1-2 com o Deathsight já é um 6, batendo com o outro Deathsight já é um 5, então você já consegue meio que garantir alguns knockouts. E por causa de ser um Reaper 1, se por acaso ele não morrer, a gente tem ainda a recuperação de mais 1 de vida. Essa engine, para fazer com que venha o bicho certo no turno certo, a gente tem
aqui um buscador, The Path of Victory of Defeat, que você olha 5 cartas do seu topo e você revela um Operation Meteor ou G-Team, basicamente todos do seu deck, seja unidade, seja piloto, e coloca na sua mão, depois coloca no fundo do deck. Então, tô precisando de um Hero, tô precisando de um Deathsight, eu quero já garantir pro próximo turno, já por exemplo um Wing 0, então você consegue já meio que a partir do nível 5, garantir alguns drops certinhos a partir da busca que você quer, seja da unidade, seja do robozão. E como que vai fazer o ramp funcionar? É o Wing Bird Mode, onde quando ele entra, você vira um resource seu. Você coloca um resource virado. No caso, desculpa, você coloca um X-Resource. Então é interessante porque ao colocar ele, devido ao resource ser um garantido, um nível mais garantido, quando você coloca o Bird Mode, você já está no seu turno 4 virando um turno 5. Você já ganha um turno a mais de nível contra o seu oponente. Então é bem legal, é bem forte, porque a ideia desse deck é fazer com que os seus turnos sejam cada vez mais encurtados, fazendo com que você chegue nos turnos mais altos mais rápido. Então, como ele no turno 3, o seu turno 4 vira o turno 5, o seu turno 5 vira um turno 6, o seu turno 6 já é o turno do Deathsight, então no caso a gente consegue fazer com que o seu turno 8 vire um turno 7. No caso, até mesmo virando um turno 5. Então é bem legal porque você vai diminuindo com bastante rapidez, fazendo com que o que demoraria muito tempo, nossa, eu já estou perdendo e ainda está no turno 7. Aqui você faz com que as suas unidades fiquem um tanto mais rápido. Ah, mas o que eu posso fazer? São só 3 cópias. Por isso a gente colocou mais uma cópia do First Contact que você pode, se caso vier no Burst, você ganha um X. Caso você use o main, você coloque um restado. Então você consegue ganhar um pouco mais de tempo devido ao fato dos seus bichões serem muito pesados. Por serem bichos muito pesados, a gente colocou vários blockerzinhos para dar uma segurada. Temos aqui o Resort, que ele é um 3-2 já de nível 2 para você segurar com mais força. Temos também o Lilith, também é um 2-4, para você segurar uns tapas um pouco maiores logo no começo do turno. E alguns blockerzões mais pesados, como aqui o Wild Strike, que faz com que, não apenas isso, se por acaso acontecer de tô com piloto pra caramba e eu já tô meio que necessidade, você já pode colocar alguém nele, fazendo com que uma unidade que tenha 4 de vida ou menos volte para a mão do oponente, fazendo ação, então, essa limpa de blocos. Então você consegue meio que dar uma segurada enquanto você vai rampando para conseguir fazer com que o seu turno fique mais efetivo futuramente. Temos também aqui o Hazard Orders, que você pode dar mais ataque para o seu bicho. Então você consegue fazer com que os seus bichinhos que sejam um pouco menores consigam um pouco mais de força, garantindo um pouco mais aqueles danos iniciais no começo da sua partida. Obviamente, como nós estamos de branco, a gente coloca Overflow Affection, compra 2, descarta uma, porque pode acontecer de o seu buscador dar uma certa dropada, então a gente consegue garantir algumas compras caso esteja sobrando. E como base, a gente tem essa daqui, a Underground Desert Base, onde ela é basicamente uma base mais vanilla. Colocou, comprou a carta e acabou. Porém, como o seu objetivo é realmente bater com força e limpar o mais rápido possível, porque o seu objetivo é rampar, o foco nesse ramp, você não está tanto preocupado com as defesas no meio do jogo, porque o importante é destruir, destruir e destruir. Então, pessoal, agora começando a nossa primeira partida contra o branco e o vermelho. Ele é agressivo num certo ponto e defensivo num outro ponto, então é algo interessante. Decidi manter a mão devido ao fato de que eu teria esse ramp, esse bird que ajudaria. O ideal desse deck é você manter o máximo de resources possível, deixando o seu X sempre ativo. Então com isso eu já coloco um blocker, aproveitando que um blocker ele é de custo baixo, eu tive a sorte de vir logo de começo. Outro interessante é que eu poderia colocar o Deathsight, mas decidi colocar o Wing Bird para aumentar mais a quantidade de resource, para que assim eu já estivesse no turno 5 o mais rápido possível, porque o ideal é chegar no turno 8 o mais rápido possível. Nisso o que acontece? Quando eu ganho mais um resource, eu consigo colocar o Wing de uma forma mais normal, coloco o Hero fazendo com que ele ganhe Rush, dando o Burst 5 com mais facilidade,
E como o Hero, quando ele está linkado, além do golpe normal dele, ele dá mais um adicional. Com isso eu consegui limpar o blocker, porque quando você bate, você pode bater com um Wing num bicho que tiver um nível menor. Então com isso eu já consigo tirar 2 vidas, dando essa rampada também de recursos. Ele coloca e volta, não achei tanto interessante ele colocar de volta, porque faz com que eu consiga bater com mais força novamente. E com isso eu achei interessante já colocar novamente o Wing e com o Hero, fazendo com que ele ganhe esse rush e assim pudesse bater tranquilamente. E o mais interessante é que quando você vai bater com esse tipo de deck, é sempre interessante você bater mais nos bichos do que na vida. Porque como ele rampa fácil, ele bate fácil e com isso você causa o dano, você consegue dar o Breach e fazer com que a vida perca. No caso, quando eu bati, tive o azar de ficar com 2 de vida, mas juntamente com o Burst, o Close Combat, ele me destruiu também com bastante força. Colocou a base, colocou novamente um novo bicho, devolveu o bicho para minha mão e dessa vez ele devolveu o bloco. Achei até um tanto inteligente da máquina porque faz com que eu gaste o máximo possível. Como a ideia é realmente fazer o ramp mais forte, eu já estava já numa curva mais alta, então gastei um dos resources. Decidi bater na base sabendo que ele ia defender de qualquer forma e com isso bateu. No caso é interessante se você conseguir sempre bater na vida. No caso, bater no personagem é mais interessante do que bater na vida com esse deck. Então, com isso, ele ganhou um pouco mais de tempo, porque esse deck ele é um controlinho mais chato e assim ele consegue devolver com mais força, com mais facilidade. Porém, devido ao fato da minha carta elas ter essa habilidade de Breach, não importa. Colocar blockers menores ou blocos maiores não faz tanta diferença nesse momento. Ele conseguiu reduzir, fazendo com que diminuísse o meu ataque, diminuindo o meu Breach. Nisso, eu tive que bater 2 ataques e assim decidi passar para frente. No caso, a minha vitória já está basicamente garantida devido ao fato de poder bater com Breach e ser o Breach 5, mas ele deu um draw muito bom, muito forte, fazendo com que o meu Breach 5 fosse para casa do chapéu. Decidi então fazer o blocker para conseguir defender, já que ele tem esse objetivo também de ficar limpando o meu board. Colocou o Kiriyamato, mas no caso o Zowart não pode bater. Consegui achar o Death Sight bonitão, peguei o do Maxwell, fiz a rampagem para que eu conseguisse aumentar a maior quantidade de força possível. Como ele rampa dessa forma, ele dá o First Strike, para, no caso, ele conseguisse na hora de defender, garantisse, no caso, como você sabe, o First Strike faz com que caso eu consiga bater no oponente e destrua aquela carta antes de qualquer coisa, eu não tomo o dano de volta. Com isso, ele começou a ser bem agressivo pelo fato de poder causar os 3 de dano, coloquei o blocker para dar uma defendida mais rápido, mais fácil, porém, como você já pode ter percebido, a minha vitória já está basicamente garantida, o objetivo é mais dar aquela etapa final. Como eu não consegui achar o Hero para dar no caso o rush para o meu Wing, eu decidi bater um pouco mais tranquilo, porém, de uma certa forma já está um pouco mais garantido a minha defesa. Bati primeiro para dar aquele blocker, ele conseguiu bloquear por causa da bunda da carta ser um pouco maior, porém o meu objetivo aqui é eliminá-lo o mais rápido possível, apesar do controle. É interessante porque esse deck, ele tem, quando bem estruturado ou bem jogado, você consegue de uma certa forma segurar nos turnos iniciais devido à curva ser mais alta, porém com o ramp certo, com as cartas certas, você consegue mais facilmente. Decidi bater porque já está com bastante vida e com isso já vou tá tudo virado, eu consigo já bater tranquilamente, então eu coloco já o Wing só de sacanagem mesmo, porque agora é só bater com tudo e tirar a base e com isso ter a vitória. Então pessoal, agora a gente vai começar a nossa segunda partida. E o interessante realmente é sempre você tentar ao máximo manter o ramp ou pelo menos você conseguir alguns dos blockers iniciais. Tive a sorte então de ter o Wing Bird logo de começo, então eu consigo já no turno 3 dar uma rampadinha o mais rápido possível. E a ideia aqui, pelo fato de agora eu não começar, no caso não ter o resource inicial, eu consigo já controlar melhor o meu board porque eu sei que o nível que eu tiver vai ser o nível da carta que eu vou colocar. Obviamente, com o Bird presente, eu consigo fazer com que o meu ramp fique um tanto mais forte. Já consigo colocar ele, já poderia gastar para colocar o Hero, mas achei que seria interessante segurar.
O legal é que você pode seguir com uma ideia bem mais agressiva, ainda mais que esse deck que eu tô jogando é agressivo, ele é o verde, vermelho, um pouco mais rápido, mas com isso eu consigo aí mantendo uma ideia. Ele já colocou já a Marida pingando já dano, já que vai pingar dano mesmo, eu decidi meio que sacrificar da mesma forma. Eu fiz algumas misplays durante as partidas, porque devido ao fato de jogar com muitos decks, às vezes você meio que se perde meio que nas propostas. Então aqui a gente já tem novamente, eu gastei o X, porque como na ideia eu já vou ter o X novamente e no próximo turno já é o meu turno 6, já podendo colocar o Wing junto com o Hero ou o Death Sight junto com o Duel Maxon, eu achei que não seria tão estranho ou tão ruim você gastar esse X logo de cara mantendo, já que gastei 2 X colocando 2 Wing Birds. Ele gastou um dele, fez o Close Combat para conseguir destruir o meu blocker, achei inteligente pelo fato de que já consegue tirar as minhas defesas. Mas de uma forma geral, como esse deck ele brinca com bater nas unidades para bater na vida ao mesmo tempo, eu não achei tanto problema. Decidi colocar primeiramente o Wing junto com o Hero para já começar a causar os danos, e no final das contas eu achei que poderia valer essa a pena. Segurei esse Resource em pé, poderia ter usado para comprar 2 e descartar uma, mas achei que seria interessante novamente manter os resources para caso vinha o Wing 0, eu conseguir já usá-lo o mais rápido possível. Isso eu já consegui já dar uma bela adiantada, já consegui tirar algumas vidas, principalmente pelo fato de quando você joga contra um deck agressivo, ele vai fazer de tudo para tirar a sua vida o mais rápido possível. Então você conseguir fazer isso nessa corrida, você ter uma corrida mais rápida que ele, vai valer super a pena. Ele colocou diversos Close Combats para tirar os meus unidades, foi bem inteligente da parte dele, e também muita boa sorte para conseguir dessa forma. No caso, já considerando já a ideia de ramp, coloco então o Death Sight, jogo o Duel Maxon para não apenas garantir o resource em pé, mas também o resource virado. Com isso eu já pude já gastar usando a menininha, comprei 2, descartei uma, e no caso eu achei interessante, já que eu já estava bem rampado, já jogar o Wing, que não fazia tanta diferença para mim agora. Poderia ter segurado de uma certa forma o Hero, mas achei que seria interessante dar um tapa um pouco mais forte. Nisso eu faço a batida do F-Sight, ele ganha First Strike, se tivesse algum blocker não teria tanto problema, porque ele já bateria com bastante força e com certeza o bicho iria para casa do chapéu, e também decidi bater com o Wing com um pouco mais de força, caso ele quisesse devolver o tapa, ele tendo mais ataque, tendo um pouco mais de bunda, ele também dá uma pseudo-defesa garantindo. Ele coloca o full frontal para conseguir descer um bicho de graça da sua mão, para conseguir fazer um acerto um pouco mais de força. O ideal do full frontal é colocar com a ideia do Sinanjo para bater High Maneuver e ainda pingar dano, mas no final das contas, como a curva ainda está um pouco baixa, ele decidiu fazer essa jogada. Eu achei interessante porque agora já estando na curva 8, eu falei, vou bater com esse, porque caso eu perca, não tem tanto problema, eu posso colocar o Wing 0 sem menor problema, porque no caso ele vai pingar 3 de dano em todo mundo. A força do Wing 0 é fazer com que todo mundo cause dano. O problema é que você, caso você perceba que você vai perder alguma unidade, é interessante você atacar com todas ou limpar, entre aspas, a sua board fazendo alguma coisa antes que você realmente faça alguma coisa propriamente dito. E o interessante do 0 é que ele já tem o High Maneuver, já tem um imbloqueável já garantido nele. Eu poderia muito bem colocar o Hero para deixar ele um pouco mais de cabeça, um pouco mais de bunda, e no caso é o que eu decidi fazer para meio que garantir uns ataques mais bem garantidos, porque no caso, mesmo que eu deixe todos os meus blockers abertos, ele vai ter que bater com muito bicho para conseguir tirar. Então eu foquei mais em realmente tirar a vida, apesar de que ele teria 3 bichos em campo. A máquina, pensando um pouco, ela considerou bater na minha vida. Eu talvez teria batido nas unidades do oponente para tentar reduzir o máximo de ataques possível, já que esse deck não tem blocker, mas no final ele decidiu bater um pouco na vida, um pouco nas unidades, e no caso depois colocou o Char para bater em bloqueável, mas no caso já estava tudo virado e esse deck também não tem tantos blockers, então eu achei um tanto interessante da parte dele. Ainda mais ele deixou o High Maneuver meio que vivo, onde eu realmente só precisaria simplesmente bater imbloqueável e acabar com a partida. Então pessoal, agora a gente vai para a nossa terceira partida, que é a Mirror. O mais importante quando você joga de Mirror com esse deck é ter o melhor ramp possível
para que você consiga chegar no seu turno 8 o mais rápido possível. Devido ao fato de eu já ter o blocker, eu já meio que tentei fazer aquela garantida e percebi que ele também tinha um blocker. Só que a vantagem é que no caso eu tenho o ramp, não sei dizer se o oponente teria, mas é sempre bom ter. Ele decidiu usar para aumentar a sua quantidade, descartou o ramp, algo que não é interessante caso a menos que você já tenha ramps garantidos. Porém, como eu quero realmente chegar o mais rápido possível, onde eu já estou no turno 5, isso me permite uma certa vantagem. Ele também colocou o ramp dele, decidiu bater no caso da minha vida, decidi bloquear com uma forma de defesa, porque no caso eu já vou começar a tentar limpar o mais rápido possível. Já estou no turno 6, então já consigo colocar o Death Sight junto com o Dual Maximum. Eu perco a minha rampagem, mas como eu coloco um ramp de uma outra forma, meio que não um ramp gastável, eu consigo então bater com uma certa mais tranquilidade. Eu decidi então bater primeiramente com o Wing Bird para tirar o blocker e depois, como eu vou bater um First Strike, eu conseguia tirar o blocker dele com mais facilidade, deixando apenas o Wing Bird, que vai ser apenas um tapinha de 2, mantendo então a minha vida. Claro que ele decide dar uma rampada novamente, gasta o resource para colocar o Aero Strike, para aumentar assim as suas defesas, porém como eu já bato com força e eu tenho outras capacidades, outras formas de rampar, além de usar First Strikes e outros fatores, então não tem tanto problema. Coloquei um Death Sight pequenininho, coloquei então também um Dual Maximum, usei a carta que compra 2 e descarta uma, descartei aquele comando porque eu já estou com uma força já bem garantida, coloquei um blocker para manter um pouco as minhas defesas e comecei então a limpar, sempre como objetivo máximo você limpar o board do oponente, porque você já tem um pouco dos fatores de limpar board garantido. Decidi então bater na vida, ele defendeu, o meu bicho tinha repair, já conseguiu essa reparada já tranquila, e ele decide bater para tirar o meu Death Sight. Como eu já tenho um blocker, então decidi usar o blocker, porque como esse blocker não bate no shield, então para mim é tranquilo. A minha sorte é que não veio com o Hero para já ir batendo, no caso, já batendo com o Breach, então eu consegui manter um pouco mais de vida. Decidi primeiro bater com um bicho mais forte, para meio que garantir a tirada de blocker, ainda mais que a minha bunda tinha um pouco mais. Coloquei o Wing, apesar de não conseguir bater também nesse turno, também coloquei o blocker para aumentar minhas defesas. E com isso, eu consigo manter a minha board sempre que ativa, além de poder aumentar as minhas defesas. O meu repair já meio que mantém uma coisa garantida, coloquei o blocker sabendo que eu ia tomar Breach 5 da mesma forma, mas pelo menos eu mantenho o meu Death Sight vivo. Ele consegue colocar também um pouco mais de board, não consegue colocar os pilotos, isso eu tenho uma certa vantagem. Tenho agora o turno do Wing Zero, eu fico pensando se vale a pena utilizar ele, porque vai ter a morte de algumas unidades, então eu decido primeiramente matar, entre aspas, as unidades, fazendo com que, já que eu vou perder algumas, pelo menos eu já consigo manter o máximo de ataque possível. Eu decido limpar o board dele o mais rápido possível, para conseguir garantir meio que o meu turno do zero com um pouco mais tranquilidade. Poderia ter usado um pouco antes para causar os 3 de dano e assim meio que garantir alguns ataques? Até poderia, tanto que eu acho que poderia ter feito isso. Coloquei a base para garantir já uma compra e bati com um Wing na vida, já que ele não tinha blocker. Ele vai fazer a mesma coisa, já que não tem blocker, então até mesmo vale mais a pena, porque o tapa dele 4 é mais fraco do que o próprio Breach. Então até que tudo bem, baixou mais um Wing Zero, deu mais uma rampada, não tem mais carta na mão dele. Como eu consegui mais um Wing Zero, eu coloco ele e coloco o Hero pra já bater nesse turno e já garantir já um tapa. Podia ter batido na unidade, mas como eu não ia destruir ela, decidi então bater direto na vida. High Maneuver 1 e no caso depois High Maneuver 2. Pela quantidade de board, pela quantidade de mão e venda a minha vida, eu sei que já tenho que um pouco a vitória garantida, porém você, quando for jogar com esse deck que lhe rampa e tem um pouco dessas defesas, chega a partir do turno 6, turno 7, você já não se preocupa tanto com as suas defesas, pelo fato de que você vai sempre bater da maneira que você quer, seja com High Maneuver com 0, ou com o Wing com o Breach, então você sempre tentar ao máximo dar os alvos na vida, ou pelo menos na vida quando necessário, ou nas unidades quando tiver o Breach, para isso já garantido. Comprei 2, descartei uma, descartei o Hero, coloquei um pouco as minhas defesas, porém de uma forma geral, como agora eu posso dar 3 tapas garantidos, eu já consigo fazer dessa forma. No caso, eu fiz uma besteira, como eu falei para vocês,
eu meio que me perdi, ao invés de ter batido 3 na vida diretamente, decidi fazer uma brincadeirinha e bati primeiro na unidade, onde eu já poderia ter ganho nessa rodada. Porém, eu estou relativamente tranquilo, porque mesmo que ele ataque de qualquer forma, como eu tenho 2 High Maneuvers e ele tem pouco carta na mão, não teria como ele me derrotar nisso, já pelo fato de ter 2 cartas que batem imbloqueável, além de ter um blocker propriamente dito. Então, com isso, comprei esse, poderia não simplesmente só ter batido, mas quis fazer graça, bati, mas bati com imbloqueável. E agora a gente vai para nossa última partida contra um controle. Eu fico com um certo receio quando já contra o controle, principalmente com um deck um pouco mais lento, porque ele também pede um jogo mais lento. Porém, como eu consegui já 2 blockers na mão e ainda consegui o ramp, mantive essa mão. Como eu já falei para vocês, esse resource é mais gastável, é interessante segurar, então decidi dar aquela segurada também com a esperança de não ter algum problema. Coloquei já um blocker maior, caso ele já queira começar a bater com um pouco mais de força, apesar de que sim, ele é mais controle, então dá para dar uma segurada um pouco mais de boa. Usei o Wing Bird para fazer a rampagem, colocando 2 resources gastáveis, e com isso eu já consigo já mantendo o meu turno um pouco mais rápido. Já tenho já o 0 com o objetivo de causar aquele 3 de dano já em massa, e eu decidi então colocar um blocker com aquele receio. Coloquei já um segundo blocker, porque a gente sempre mantém aquela ideia de receio. Vou bater com a esperança dele bloquear e assim conseguir dar uma minadinha no blocker dele, mas como eu já sabia que isso poderia acontecer, bati com um, depois bati com outro, já tirando 2. Porque mesmo que ele não possa bater na minha vida, com a ideia do Kiriyamato tirar 2, faz com que ele consiga bater nos meus blockers ou bater nos meus bichos virados, era algo que eu não queria. Ele já bateu com o seu unicórnio, comprou aquela carta e conseguiu dar aquela bloqueada segurando um pouquinho. Decidi dar uma nova rampagem, fazendo com que agora eu tenha já 3 acessórios, já consigo já na curva 8 jogo agora, então eu coloquei já o blocker meio que deixando aquela beitada. Fez o combozinho, descartou, colocou o Wing, no caso o Unicórnio, já colocou novamente o Lynx para comprar mais uma carta, já virou meu blocker na hora de atacar, bloqueei com o outro para meio que garantir um pouco mais a minha sobrevida, e assim a gente conseguiu chegar no turno 8 com um pouco mais de facilidade. No caso, eu decidi primeiro, como eu falei, primeiro bater nas cartas para que já que eu vou tomar o dano do 0, com isso eu também bato com o máximo possível. Já então gasto tudo que eu tenho gastado, desço ele, já limpo coisa e agora eu limpei todo o board dele. A minha vantagem é que ainda tinha mais um, coloquei o Hero, fazendo com que eu batesse imbloqueável, já começando a bater na vida dele. Já no turno dele, então, já começou a colocar o primeiro blocker, colocou o segundo blocker, colocou uma base que vira blockers, deixou o Link para ficar mais forte, deixou mais um para ficar mais forte, então aumentando então a bunda dos blockers. Mas como eu bato imbloqueável, em tese eu estou tranquilo quanto a isso. Usei o buscador, na qual eu posso buscar qualquer uma dessas unidades, decidi então pegar o Death Sight pelo fato de ter o Duel Maxo comigo. Coloquei o Death Sight, coloquei o Duel Maxo para dar aquela rampada também um pouco mais de força e comecei então batendo. Primeiro bati no escudo, fazendo com que a base saísse, e depois eu bati com o Death Sight. Eu tinha o meio que o First Strike, então eu bati na vida, já sabendo que ele bloquearia, e com isso poderia tirar a unidade dele. Descartei o Death Sightzinho, porém eu já tenho já o Wing na mão e um Death Sightzinho, então no caso eu já estou relativamente tranquilo quanto às minhas jogadas. Colocou mais um blocker, colocou mais uma base, e esse deck realmente ele é uma proposta mais stall, e até mantendo essa ideia mais stall, mas não tem problema. Coloquei o Wing, coloquei o Death Sightzinho, coloquei o Bird, rampei novamente, no caso tive bastante sorte para conseguir bastante ramp logo de começo, bati imbloqueável, já tirando a base, bato com o Death Sight para conseguir tirar a vida, sabendo que ele ia ser bloqueado, bati nele, tirei ele, e agora eu tenho 5 tapas na minha volta. Ele decidiu bater, fez uma troca, não achei tão inteligente da máquina, porém ele tentou tirar o máximo possível. Colocou mais 2 blockers, mais 2 early strikes, porém, como eu já consigo tanto bater em bloqueável quanto bater com Breach, eu acho que eu tô relativamente tranquilo. Desde então bater primeiro com o Breach, ele bloqueou, no caso, indiferentemente, ele poderia ter tomado direto na vida, porém bloqueou e tomou na vida também. Bate novamente, teve um outro blocker fazendo essa troca e agora batendo imbloqueável.
mesmo que não pareça tão inteligente, decidi trocar com o Wing de uma certa forma, porque agora, como ele já tá com 2 de bunda, eu consigo com mais facilidade bater com o meu Wing. Caso ele decida bater com o Wing também, e já tem uma certa vantagem. Ele bateu na minha vida, eu consegui uma base, comprei também o Hero, mas agora por enquanto não faz tanta diferença. Apesar de que você pode colocar ele como uma forma de deixar o seu bicho um pouco mais forte, porém é isso que eu fiz também. Coloquei o Wing Death Sight, coloquei o Hero no Wing para conseguir deixar ele com um pouco mais de força e assim conseguir tirar o unicórnio do oponente e ainda dar Breach. Como agora está tudo virado, eu bato com o Bird, deixando ele com um 0 vida, por ele deu a sorte de conseguir uma base, porém bati imbloqueável. No caso, mesmo que ele consiga bater com o máximo de cartas que ele tem, deixa um piloto com mais uma unidade, eu consigo de uma certa forma bater ele com mais força. Bateu com o Hero fazendo com que tirasse 2, fazendo com que a troca fosse mais valoroso para ele. Ele bateu novamente, porém, como agora o meu bicho bate imbloqueável, foi um outro erro da máquina, porque ele devia ter tirado essa carta que bate imbloqueável. Coloquei um Wing Death Sight apenas de graça mesmo e bati imbloqueável para vencer. Então, pessoal, esse aqui foi o deck para vocês, esse Wing Ramp, espero que vocês tenham gostado. E o legal desse deck, como eu falei, é a ideia de você ir rampando o mais forte possível e assim conseguir chegar nas curvas mais altas o mais rápido possível, colocando curva 6, 7, 8, antes mesmo da curva 6, 7, 8. E o interessante é que esse deck ele funciona muito bem também na proposta de mesão, no caso 4 jogadores, porque como vai ter muitas pessoas meio que se batendo, um dando alvo na outra, você ganha também um certo tempo. Quando você joga em mesão, você ganha um pouco mais de tempo propriamente dito. Deck controle ele é um pouco mais complicado, porque tem que controlar com muitas pessoas. Deck mais agressivos também é um tanto complicado, porque você precisa agressivar em mais do que um oponente. Porém, esse deck que consegue bater em todo mundo, dando breach, conseguindo descer o 0, dando 3 de dano em todo mundo, faz com que você ganhe bastante vantagem nos mesões. Até mesmo jogo de dupla, caso você tenha fazendo com uma dupla um pouco mais defensiva. Por isso, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu estou trazendo o máximo de listas possíveis com algumas gameplays, dando também algumas dicas de como você pode jogar com essas cartas, com esses decks, e assim conseguir melhorar um pouco mais a sua jogatina. Deixa nos comentários, por acaso, se tiver alguma lista bem interessante, tanto para o deck dos desafiantes, quanto também para a galera sentir como que é jogar com esses decks. Preparem suas armas, liguem os seus motores, porque a guerra vai começar.